ficava me auto-sabotando, né? Então eu sempre me comparava muito com as pessoas ao meu redor. Deus trabalhou no meu coração para que eu realmente perdoasse, liberasse perdão, porque o perdão é para nós. Eu não conseguia ter a minha identidade. Como que Deus pode ser o centro da nossa vida? Porque se Ele não estiver no centro, qualquer outra coisa vai estar. Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando e eu tô muito feliz porque hoje eu vou receber aqui uma escritora, gente! Que chique o Tete a Tete está! Beijei um príncipe e ele virou um sapo, de Samantha Alves. Receba comigo essa autora maravilhosa! Oi, maravilhosa! Bem-vinda! Tudo Tudo bem? bem? Que alegria estar Feliz te de estar aqui recebendo. também. Obrigada Amém. por esse convite, por essa honra de estar aqui falando com vocês e levar para vocês um pouco dessa mensagem. E me fala um pouquinho da onde surgiu esse título tão incrível. Beijei um príncipe, ele virou um sapo e tem um sapinho aqui, uma menina beijando, achei incrível. Então, é muito inusitado isso, né? Sim. Porque, na verdade, eu, como uma pessoa romântica que sou, eu imaginava que todas as pessoas que se aproximassem de mim, elas seriam príncipes, né? Então, eu julgava o outro a partir da minha ótica, imaginando o que eu vou entregar para o outro, eu vou receber da mesma forma. E não é isso que acontece na vida real. A gente sabe que cada um entrega o que tem, cada um vai dar o que tem, né? E isso acabou dando uma história muito linda, deu um livro de verdade, porque são histórias reais que aconteceram na minha vida. Muito legal. E claro que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais detalhado durante o episódio, né? Nem disse para ela se apresentar, já fui direto ao ponto porque eu achei incrível, né? Mas dela se apresentar, eu queria pegar um gancho daquilo que ela acabou de falar, que é essa questão da expectativa que a mulher ela tem num relacionamento, né? Porque a gente é criadas ali com contos de fada, que o príncipe encontra a princesa, vivem um romance incrível, inusitado e vivem felizes para sempre. Propaganda de margarina, né? Não Na é? verdade. Aí tu vai olhar os filmes de Hollywood, porque uma mulher gosta, né, de uma comédia romântica, aquela coisa. Aí tu vê um se esbarrando no outro. Aí pega o livro, né, aquela coisa toda. E aí, de repente, eles ficam incríveis. Porque o filme, gente, tem 1 hora. E a parte do início que eles não mostram a parte do casamento, não mostram nada, né? A vida real. A vida real depois de tudo isso, quando o amor Virando tá a fantasia. amadurecendo. Porque o amor, ele amadurece, né? E aí, gente, que loucura. Porque a paixão, ela vai até 2 anos, sabe disso, né? Sim. Depois vira amor. E esse amor, ele vai sendo lapidado, crescendo, sendo regado, né? Mas as pessoas, elas têm uma fantasia na sua cabeça. E eu falo, não só as pessoas, como eu já tive muitas também. E eu acredito que você também. Né? Mas vamos lá, quem é Samantha? Vamos se apresentar aqui pro pessoal, porque já fui direto ao ponto. Vai lá. Então, gente, muito prazer. Meu nome é Samantha. Eu trabalho com terapias, sou empresária também no ramo de segurança e sou mãe, sou esposa e sou uma filha de Deus, né, que coloca Jesus hoje em primeiro lugar na sua vida, né? E tem que ser assim sempre, né, para honra e glória do Senhor. Muito bom. E agora vamos pegar umas curiosidades tuas. Gente, assim, ó, a Sam, o sonho dela era ter um contraturno de adolescentes, ela é seu esposo, né? É. E a gente foi conectadas através do curso do GPS. Teve teu batismo primeiro, foi a Sim, primeira coisa. a primeira coisa foi meu batismo e a pastora chegou assim para mim e falou: "Tá pronta para morrer pro mundo?" Olha Eu isso, assim, meu Deus. que forte. Eu pensei, Jesus, não vai me levar hoje, né? E, gente, sabia que eu não lembrava que eu tinha feito isso? Ela foi me falar e diga, eu fiz isso. Pai, Uau. então, nossa, aquele dia foi demais. É só vivendo aquela experiência para você saber como acontece, né? É O verdade. renascimento em Cristo. É verdade. Aí depois disso veio o GPS, que você começou a estudar com a gente no Compartilha Movimento. Aí depois, gente, ela fez a viagem dos meus sonhos. Eu sei que ela foi pra abrir portas pra que daqui a pouco eu vou pra Vai Itália, Grécia, coisa mais linda do mundo. E aí agora, daí a gente descobriu que o seu esposo e ela tinham um sonho de um contraturno escolar, né? E a gente tem um contraturno chamado Compaixão Club no Compaixão Movimento, que a gente lida com jovem, com adolescente de 11 a 17 anos. E aí eu convidei ela pra estar junto com a gente ali, dando aula e tudo mais. E foi bem no mês de
identidade. Isso, identidade. Foi muito específico e especial, porque ela fala sobre isso no livro dela. E é a questão que rege a vida dela hoje, a voz que ecoa, né? E aí chegou bem no mês que a gente tava dando identidade para os jovens, e aí esse laço está sendo estreitado. A plano dela tá aqui no tete a tete. E numa das aulas, né, você comentou que tu teve uma crise de identidade enorme com o seu cabelo, com a questão do seu nome, queria que tu contasse. Na verdade, eu ficava me auto-sabotando, né? Então, eu sempre me comparava muito com as pessoas ao meu redor. Então, eu sempre valorizava aquilo que estava fora. As outras pessoas, porque fulana tem um nome muito legal, olha só, um nome feminino. E eu já não gostava do meu nome, porque eu achava um nome forte. Samantha, pá, parece que deu uma porrada. Desculpa o termo. Mas, é verdade. Só que aí é que tá. A questão da pessoa não se autoconhecer, dela não ter esse autocuidado, dela não olhar para si com carinho, dela não ter autoestima. E isso eu abordo aqui no livro também, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa. A pessoa vai começar a se comparar com os outros, vai achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Que é assim que fala, e não vai conseguir ver que Deus te criou de uma forma incrível e você é perfeita, né? Justamente por isso, sim. Então, é toda uma questão de quando eu consegui alcançar essa maturidade, foi aí que coisas começaram a mudar na minha vida. E depois da pandemia, né, na verdade, foi assim que começou a questão do livro. Depois da pandemia, o Senhor falou muito comigo. Ele falava, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu sempre gostei de escrever. Na verdade, a Samantha, adolescente, sempre tinha questionários. Então, na nossa época, não tinha esse negócio de telefone pra lá, pra cá, né? Era cartinha que a gente mandava para as colegas. E a gente ficava esperando a carta todo dia, ansiosamente. Ah, que lindo! Muito Que romântico legal, isso, né? maravilhoso, eu amo também. Gente, eu acho que todo mundo que tá mais perto de mim, ou que eu cuidei, liderei, recebeu uma cartinha minha. Cara, eu É tenho legal, a né? mão, porque eu amo pegar minha caneta, o meu caderninho, eu E pensar na guarda numa pessoa, caixinha. eu guardo. Eu tenho, acho que umas 4 caixas só de cartinhas e lembranças e recados, e eu guardo tudo, eu acho o Ah, máximo. Porque eu fico pensando, alguém pensou em mim aham, pra escrever esse que bilhete. Alguém carinhoso pensou em isso, mim né? pra fazer isso aqui. Então, tipo, eu vou guardando, vou guardando. Até Sim. a Irmã Rose diz que eu sou acumuladora, mas é porque são coisas emocionais. Eu amo Exatamente. demais, eu guardo de verdade. Que engraçado que tu também é. Então, tem tudo a ver. Acabei de A gente é descobrir. muito parecido em alguns aspectos, Sim, assim, sim. né? E aí, com relação ao livro ali, eu pensava, ai, Deus, eu não vou começar. Olha só, eu discutindo com Deus, mas na verdade é uma Ah, coisa assim, muito não, interior. eu acho que ninguém faz isso, mas acho que é só tu. Não, Sabe? Eu falava assim, não é meu questão. Deus do céu, como é que eu vou ficar escrevendo sobre a minha vida, falar das pessoas que passaram na minha vida, fulano, ciclano, né? E hoje eu sou casada, né, gente? Meu Tudo marido resolvido, maravilhoso, tudo. exatamente. Ele é Graças a incrível, ele Deus. super entende. E E é uma faz pessoa que anos? me Quantos apoia. anos casada? 21 anos. Uau, gente, não foi ontem. São 21 É uma anos. Que relação sólida, incrível. né? Que a gente construiu com o Glória a tempo, Deus. graças a Deus. Uma família linda. E a nossa filha também é maravilhosa, é um ser de luz, assim, incrível. Me deu a oportunidade de ser mãe, de amadurecer também, né? Mas voltando lá pra Samantha, daí Deus falava pra mim: escreve, escreve, tá bom, tá, vou começar a escrever. E eu começava a me lembrar de coisas. Uau. Coisas Os que, sabe, insights. gente, há muito tempo, há mais de 20 anos, como é que eu ia me lembrar de detalhes, de coisas? Então, deu certo, eu acabei escrevendo e eu trouxe de volta, né, essas histórias, mas isso foi muito bom para Deus mostrar para mim que, olha, isso aconteceu, foi uma coisa que passou, essas pessoas receberam perdão, né, porque fica, né, a gente sabe que a gente carrega, de certa forma, algumas mágoas de coisas que passaram, mas Deus trabalhou no meu coração para que eu realmente perdoasse, liberasse perdão, porque o perdão é para nós, né? Na verdade, senão você fica Sim. presa a coisas que aconteceram. Não é esse o objetivo. O objetivo desse livro é apontar para Jesus. Amém. É para Amém. falar que ele foi a minha rocha firme, ele que estava comigo em todos os momentos, cada vez que eu chorava, cada vez que eu me trancava no meu quarto, que hoje em dia acontece muito isso com os jovens, e é por isso que esse é o propósito, né? Poder alcançar vidas, alcançar jovens, alcançar adolescentes, para Dá que uma essa direção, história, né? isso se acontece com todas as Claro, pessoas, né? claro. Essa história de emoção, coisas à flor da pele, assim, então, falar para eles, né? Então, até o título, assim, eu acho que Deus falou para mim, tem que ser engraçado, tem que ser irreverente, tem que mostrar uma identidade sua,
Então a Samantha, ela é muito, assim, Intensa, intensa, verdadeira. sanguínea. Ela, ao mesmo tempo, é engraçada. Tô falando de mim como se não fosse eu. Mas é que hoje eu sei muito bem quem eu sou, na minha nova identidade com Jesus, né? Amém. Então é sobre isso, assim. Até para que outros adolescentes não caiam no mesmo erro que, quem sabe, você acreditou, que você passou. Isso é para blindar também uma geração para escolher certo, né? Eu acredito nisso também. E é muito legal que a gente pode transformar nossas dores É, em cura. cura, isso. Né? Quem sabe até essa escrita de ter que relembrar, quem sabe também te trouxe uma cura ainda maior para reafirmar que Isso, você não é mais essa Samantha que passou por isso, tudo isso, você agora é isso. fortalecida, forjada e é outra pessoa. E É, hoje você pode usar todas essas pérolas é, para curar outras é, pessoas. É muito gostoso o reino de Deus, quando ele flui, ele vai nos levando a lugares que a gente nem imaginava que iria. é. Por exemplo, eu também amo escrever. Meu livro está saindo do forninho. Eu falo isso desde o ano passado, mas em nome Legal. de Jesus vai ir, Vai? porque eu também me cobro muito. Sim. A gente conversou sobre isso, né? É. E eu digo, ainda não tá pronto, ainda não tá pronto. E o Espírito Santo, ele tá me, sabe, empurrando. Vai, Agora vai. E vai. eu sei que vai. Eu sei que vai. E é muito legal isso. Muito legal. Então, o livro ele trata justamente essa questão, né? A questão das emoções, a gente estava até falando antes sobre domínio próprio, né? Que o Espírito Santo ele trabalha nas pessoas para que a gente consiga entender as nossas emoções, olhar para os nossos sentimentos, para que a gente não seja levado por essa onda de, ai, tô sentindo isso. Ótimo, é do ser humano você sentir, você ter dor, você hoje está triste, amanhã você está feliz. Acontece? Nós somos assim, mulheres principalmente, né? Porque nós temos as nossas fases até relacionadas Depende. aos hormônios e tudo, mas isso é super natural. A gente tem que se Sim. acolher. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue enxergar, né? Ter Uma essa outra ótica. perspectiva. É. É, ter uma visão. Eu peço muito para Deus isso. Deus, mostra a tua visão com relação a tal assunto. Porque a minha visão é uma visão de mundo, infelizmente, porque eu vivo no mundo, né? A gente sabe que a nossa carne, né? Daquele E jeito. todos temos uma cosmovisão, que é a É. visão de mundo, né? A gente aprende isso no GPS, no Philips, aprende no Clube. Por quê? Aham. Porque desde a adolescência eles já vão entendendo que é uma cosmovisão. Todos nós temos uma lente de como enxergamos o mundo, É, né? exatamente. Só que hoje, quando a gente se torna cristão, cristã, a gente escolhe colocar a nossa lente aqui É, na Bíblia, na palavra, porque é, daí a gente começa a ser regido por ela. E é isso. normal isso acontecer, né? Tipo, essa transição ela precisa acontecer. E dói, Precisa. né? Se renunciar. Sim. Dói você ver que parece que tá perdendo no primeiro momento, mas depois você vê que é ganho. E a Bíblia fala, né? É, Quando você perder sua vida, ganhar lá, achar lá. é, Isso é delicioso. é. E aqui eu aponto, o livro ele aponta muito para Cristo, né? Eu falo que em todos os momentos assim, aquele que enxugou minhas lágrimas, quando eu estava no quarto, na porta fechada, no meu mundo, lá dentro, né, na minha melancolia, mas quem estava ali comigo? Jesus estava comigo em todos os momentos, né? Eu não estava só, eu orava, eu fazia ali meus encontros com ele, minhas orações, eu estava sempre com Deus comigo. E aquilo ali vai acalmando, vai acalentando, e é incrível como a gente é muito intensa, assim, a gente estava conversando sobre isso antes também. Eu gosto mesmo de chorar. Se eu tô ruim, eu preciso colocar as lágrimas para fora, aquilo me alivia de um jeito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na vida do sanguíneo pode ser depois dos 10 minutos e tá tudo certo. Isso, gente, não é de um dia para o outro, é muito rápido essa questão. Que Graças a bacana. Deus, hoje eu sou muito feliz. Eu vejo que isso é maravilhoso, tá? Da nossa parte, assim. Porque a gente não fica remoendo, guardando. E, ai, tem É. gente que fica, nossa, 3, 4 dias sem se falar. Tá doido. Não, não é bem assim. E realmente, como tu falou, quando eu comecei a escrever, que eu tava lembrando dessas pessoas, eu pedi assim, Deus, abençoa tal pessoa, eu não quero ter nada com relação a essa pessoa, porque foi uma experiência, passou. E é engraçado escrever um livro, porque eu coloquei todas essas pessoas como personagens. Perfeito. Até pra não expor É, ninguém. Porque não e era elas esse o são intuito, né? personagens. Elas são personagens. Perfeito. Ninguém tem culpa de nada. Nem a Samantha tinha culpa de nada. Porque Eu era precisei outra passar por isso. cabeça, era outra É, vivência, não é? porque no começo, assim, ó, eu com 15, 16 anos, eu não me achava bonita. Eu não conseguia olhar minhas virtudes. Eu não conseguia me ter a minha identidade, né? Saber quem eu sou de verdade. Eu vivia num mundo, né, de ilusão, vivendo como dá, sem se olhar no espelho diretamente, porque eu olhava para o espelho, mas o espelho não falava aquilo que eu queria, porque eu Uau. procurava defeito.
E a visão A visão de mundo errada, dessa mãe era totalmente. outra. Comparação direto, né? Nossa, minha família tem um carinho enorme pela minha família. Minha irmã, ela era modelo. Então isso diz muito sobre nós, né? Porque ela sempre fez fotografias, desfiles, tudo era a minha irmã. Então como é que a Samantha se sentia nesse meio? Lógico que eu me sentia a irmã feia, entendeu? Porque cada um tem um papel. Então ela fazendo tudo isso, ela, nossa, e eu Brilhando, apoiando sim. ela, tudo bem. Feliz Só com que eu via que a atenção era toda para ela e ela estava nisso, nesse meio, sempre fez isso, mas eu me sentia de outra forma. Porque é normal a gente ter uma experiência assim em casa, acontece muita coisa em família, e a gente acaba nos afastando de certa forma de alguns sentimentos que a gente não quer sentir, a gente coloca embaixo do tapete e acha que tá tudo bem. Mas uma hora vem tudo para fora e tem que resolver. e tem que resolver. Por isso que a gente tava falando até de Perfeito. terapia também. Não, perfeito, porque assim, ó, não é sobre como eu vejo a pessoa, é como eu me vejo e por isso reflete na outra pessoa. Isso. Porque daí você não consegue resolver aqui dentro, É. ela vai escapando até com palavras, às vezes, que você não Aham. queria falar e falou, e aí se arrepende, ou então o jeito, poxa, a pessoa chegou, você já fica com raiva, mas é porque tu não resolveu. E as coisas Isso. mal resolvidas começam a dar distúrbios, É. né, na sociedade, como a gente se relaciona com o outro, e É. a gente tem que resolver. Então, veio uma coisa, resolva. É. Não fale na hora da raiva, se Isso. procure calar, e aí Verdade. depois pensa, A emoção é respira, aquela ótica que vai tu deixar com entendeu? que tu não consiga ver o que é. Perfeito, Né? É perfeito. só um exagero que vai acontecer ali. Perfeito. E uma coisa que é interessante sobre a comparação, queria falar com você que lá no inicinho desse episódio, a Sam, ela citou a grama do vizinho é sempre mais verde. E uma coisa que a gente falou nesse módulo de identidade com os adolescentes foi o seguinte, que às vezes a grama do vizinho é artificial. Cuidado. Cuidado ao se comparar, cuidado ao olhar para a grama do vizinho, porque às vezes ela tá lá artificial e você lá com a tua que tá, quem sabe, crescendo ainda, não tá tão verde assim, não tá tão maravilhosa assim, né, que tá crescendo, e você tá lá regando e dizer, poxa vida, mas aquele, eu queria aquela grama, aquela Sim. grama, aquela grama. E quando você vê aquela grama é irreal. Cuidado com as redes sociais. Às vezes a gente se engana com isso, né? E eu quero lembrar você de outra coisa. A admiração, ela é saudável, Sim. ela é benéfica para nossa vida, É. mas a comparação nos destrói. É. Ela nos leva para baixo, é prejuízo para nós. Então não se compare, tenha pessoas para admirar. Por exemplo, eu não invejei e não me comparei a ela de ter ido para a Itália. Ao contrário, a conquista dela foi a minha conquista. Eu disse: Uau! É o meu sonho. Um dia eu também vou, vai abrindo porta para eu ir. Eu não disse: Nossa, ela vai para a Itália, eu não vou. Nunca. Assim como vocês já foram para Israel, e eu acho incrível. Não é? Ai, meu Deus, Não, mas eu tô eu dizendo quero assim, ir lá porque também. as pessoas elas pegam um Eu ponto sei, positivo e elas coisa. distorcem de uma maneira ao invés de se alegrar. Gente, a Bíblia fala: Isso. se alegrem com o que se alegrem e chorem com os que choram. E E vibra, sabe, né? Com é quem muito vibra. gostoso. É muito assim. Porque daí eu vi as fotos dela, eu viajei junto também. E eu disse, ai, quando eu for eu vou tirar foto assim Pessoa também, bem vou fazer assim. jornalística, né? Vai Ai, mostrando tudo. ai, mas vai dizer, Mas é é muito tão legal, eu me sinto gostoso. tão feliz É muito que eu quero gostoso. transbordar isso, sabe? E não é um querer aparecer. Na verdade, quem não me conhece, às vezes pode olhar pra mim, ou olhar no meu Instagram e, ai, parece que ela quer se aparecer Meu porque tá Deus. mostrando isso ou aquilo. Não é, gente. Eu sou de verdade assim, Grata, né? é genuína. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata a Deus. Então, quando eu tô num lugar, eu gosto de mostrar. Olha que legal Eu isso também daqui. sou. As pessoas Olha às essa vezes não areia como é entendem. diferente. Eu tava numa praia que Não é era legal? de Preta? vulcão. Ai, sim. Então, um monte de areia diferente. Eu Incrível. nunca fui numa praia que tem areia daquele jeito, vou mostrar. redonda, vulcânica. E outra praia vermelha, outra praia bege. Eu assim, gente, isso daqui precisa aparecer Claro na que tela sim. do Instagram. Pra pastora Priscila ver e um dia aí também. Ai, gente, mas o que eu quero dizer é, quando você admira alguém, uma qualidade de alguém, Não dá espaço não nem pra fica inveja, chateado. né? Pelo amor de Deus, não fica chateado, ao contrário. Se una essa pessoa e diga, cara, eu quero ser parecida, me ensina a ser assim, porque você potencializa aquilo que você é, mas quando você tem comparação, isso te prejudica e é ruim, né? Verdade. Mas agora voltando aqui ao livro. Tá. E, cara, você acredita que está quase acabando o nosso episódio já? Sim, Passa porque quando muito o assunto é bom, rápido. passa muito rápido. Passa muito Mas vou rápido. resumir uma coisa aqui pra vocês que é Fala. bem importante. Esse livro trouxe pra mim uma questão do que realmente aconteceu na minha vida, né? Naquele determinado momento. Que eu precisava me relacionar comigo mesma, falando dessa questão de identidade, autoestima, tudo mais. Me relacionar, em primeiro lugar, com Deus.
Porque essa relação precisa estar 100% para que todas as outras coisas se encaixem e dê certo. Porque, na verdade, a Samantha estava buscando em pessoas aquilo que só Deus podia dar, né? Eu buscava em pessoas aquilo que Deus tinha na minha vida, o que ele poderia ser para mim. Então, ou seja, mais uma vez de volta à identidade. Qual era a minha identidade, né? Porque existia um vazio dentro da Samantha que ela queria preencher com pessoas, com coisas que não tinham nada a ver com o propósito de Deus, né? Enfim, eu não me sinto culpada de absolutamente nada. Muitas coisas aconteceram e foram realmente para ensinar. E hoje, né, mostrando aqui, eu tô dando a cara a tapa, né? Na verdade, falar de si não é É fácil. dificílimo. É você Se mostrar expor a tua realmente, se vulnerabilidade, né? expor, mostrar as suas fraquezas, os seus defeitos, É. enfim. Mas é isso aí, a gente está na vida para aprender. Eu me sinto muito feliz e muito grata por ter passado por tudo isso. Então, 3 coisas: relacionamento comigo mesma, relacionamento com Deus, em primeiro lugar, né? E relacionamento com o próximo. Porque aqui até eu estava falando de um versículo na Bíblia. Olha só. João 8:32, João né? 8,32, né? Uhum. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Essa verdade, gente, é a gente saber quem somos, o que viemos fazer aqui, né? Como que Deus pode ser o centro da nossa vida, porque se ele não estiver no centro, qualquer outra coisa vai estar. E aí vai querer preencher um espaço, né? O inimigo já sabe que o problema era totalmente emocional, e daí vinha lá no ponto fraco e sempre colocando uma pessoa que não era legal para que eu aprendesse alguma coisa ou não, mas eu vivia ali num turbilhão de emoções, sem ter nenhum maturidade, domínio próprio, nada disso, né? Mas foram coisas necessárias que aconteceram comigo para que houvesse um aprendizado. Mas principalmente restauração nessa parte de relacionamento com Deus e comigo mesma, né? Para que depois eu pudesse encontrar alguma pessoa e ser feliz nessa relação. Perfeito. E lembrem, gente, que Jesus, ele fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Jesus é a verdade. Gente, que delícia! Quando você conhece a Jesus, conhece a Cristo, que deu tua identidade, você se conhece. É. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu me conheço. Porque é uma permissão. Você tem que Tu permitir que ele precisa. entre de verdade na tua vida e É. que ele faça morada. Por isso até que a pastora pediu para mim aqui, a Pri pediu uma música, e eu acho que tem tudo a ver. A sua casa, né? A casa é sua. A casa é sua. Essa casa é sua casa. Sei, Sim, sim. E aí? que tem tudo a ver, né, gente? Nós somos uma casa vazia. Eu vejo dessa forma, assim, quando não temos Deus. Então, quando a gente faz esse pedido, a gente que tem que pedir, né? A gente que tem que se render aos pés do Senhor e entrar em conexão com Ele. Então, chamar Ele para dentro da sua casa é importante, colocar Ele no centro da sua vida, fazer Ele realmente ser o Senhor dos seus dias, sempre em todos os seus projetos, qualquer Amém. coisa. Assim é a vida de um cristão, né? Pega a sua cruz e me segue. Eu acho que aceitar Jesus vai muito além do que um pastor fala na igreja, de quando ele chama as pessoas para ir até lá na frente e alguém aceita Jesus. Esse é só um primeiro passo. Aceitar É só o Jesus é primeiro todos passo. os Isso, é dias. todos os É em dias. cada escolha. É em Isso. cada escolha. É na Até é vivência. interessante para vocês assistirem. No Brasil Paralelo, tem um filme chamado Oficina do Diabo. Eu assisti esse final de semana e, inclusive, vou assistir de novo. Porque ele fala tudo, de A a Z, a forma como o inimigo trabalha na nossa mente. Uhum. E é aqui, ó, é no mental. É falando, é dando argumentos, é dando opções, nossa, trazendo um leque de sedução que quem não tá firme, quem não tá aqui, ó, firme no propósito, né? Unido a Deus, na palavra, fortificado, essa pessoa cai facilmente. Mas é fácil, fácil, fácil. Até tem um livro chamado A Batalha da Mente com Joyce Meyer. Cara, que livro fantástico que também fala dessa questão dos pensamentos pra gente dominar. Tem do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que também fala dessas artimanhas. Maravilhoso. Maravilhoso. Fica como indicação aí pra quem tá nos assistindo. E eu queria falar uma coisa muito importante pra gente já encaminhando de fato agora pro final, que é o seguinte: viva uma vida intencional e com ousadia. Por que eu vou falar isso, sabe? Porque tu viveu ousadamente escrevendo um livro. Aham. E muitas pessoas, às vezes, olham as pessoas escrevendo, fazendo, abrindo uma empresa ou algo assim, sendo ousada, e esquece que quando a gente faz isso, é uma vulnerabilidade. É, É uma pessoa mostrando vulnerável. isso. A vulnerabilidade dela está dentro desses Isso aqui é um projetos, testemunho, né? né? E Esse aí, livro é um às vezes, testemunho. você
fica aí acovardado, dizendo assim, poxa, fulano é tão incrível, tão ousado, não sei o quê. E às vezes Deus está te dando oportunidades para ser ousado e você está negligenciando e fechando as portas. E não tá vivendo o propósito de Deus de fato para tua vida, daquilo que ele te criou para ser. E por isso que às vezes você se sente frustrado ou não rompendo, porque às vezes você tá fazendo uma coisa que não era para você fazer. Então peça a direção de Deus e diz assim, Senhor, eu quero viver na ousadia do teu espírito, eu quero viver com ousadia. Isso. Eu vou ser vulnerável, vou às vezes me expor para a sociedade, vou, Claro. mas alguém vai estar te vendo. E você vai ser um objeto de admiração também. Claro que vai ter pessoas que não vão gostar e tá tudo Claro, bem, vai tá tudo ter bem, críticos e tá tudo bem. imagina. Mas eu tenho certeza que se pelo menos 3 pessoas te admirarem, você cumprir teu propósito. Se uma pessoa te admirar pelo que tu fez e entender a mensagem que você está levando do evangelho, É. você já fez tudo. A Bíblia fala que se uma alma se arrepende, a festa no céu. Ah, isso é Tu tem noção maravilhoso. disso? Então, às vezes, só falta eu e você ser vulneráveis e falar com alguém. Às vezes, é alguém do teu trabalho que tá lá precisando de alguma coisa, você tem a resposta e não fala. É. Por medo Eu de gosto de errar. pensar assim, né? Que Pensar, Jesus, ele é a luz do mundo. A gente sabe que Jesus é a luz do mundo, né? Quanto mais eu me encho de luz, mais eu vou buscando Deus, mais eu vou me preenchendo de Jesus, mais e mais ele vai preenchendo aquele vazio existencial que um dia fez parte de alguém e ele vai completando essa pessoa. Falar sobre integridade do ser. A pessoa só é íntegra quando ela realmente se rende. Se rende, porque é como se fosse uma taça vazia, né? A casa vazia, a taça vazia, a gente precisa muito mais ser preenchidos do Espírito Santo de Deus para que todas essas coisas façam sentido na nossa vida. E né? quando tiver tão cheio, vai transbordar nas outras pessoas e onde você estiver. Exatamente. Samantha, a gente já finalizou esse Sim. nosso episódio de hoje, mas eu queria que você contasse onde a gente consegue encontrar esse livro. Ah, esse livro hoje, ele já está na Amazon. Ah, Então é bem olha. tranquilo. Vocês podem colocar lá o nome, né? Beijei um Príncipe, ele virou um sapo. Vocês vão encontrar ele. Como foi semana de lançamento agora, teve alguns dias que ele estava gratuitamente ali, só para fazer download no formato e-book. Mas tem gente que prefere ler. É, eu Então sou essas dessas. pessoas podem comprar. Também ele vai estar lá num valor bem baixo. Primeiro livro, na verdade, não tem nenhum propósito com ganhar nada com isso. Eu só estou escrevendo e fazendo realmente aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que já nasceu no coração de Deus essa Amém. história tão Amém. linda, né? E é isso, gente. Eu e a Isadora já garantimos o nosso, a gente já tem lá em casa, e é maravilhoso mesmo, que alegria poder ver isso concretizado. E eu queria também dizer que, graças a Samantha, a gente conseguiu estar aqui no Plante Vida, aqui na floricultura tão linda, que o mês de março nos acolheu com tanto amor. Tem tudo a ver comigo, que sou sanguínea, romântica, também, era meu aniversário, gente, aniversário de casamento, e eu tive um presente de estar aqui maravilhoso. no Plante Vida. Obrigada vocês por nos acolherem, obrigada Plante Vida, e eu quero agradecer também os nossos patrocinadores que fazem isso acontecer, que a gente precisa sempre do outro. Verdade. Lash Boss, quero colocar a Brenda News, quero colocar aqui a Tayana, escovaria toda linda, que faz o meu cabelo. Hoje tava tão calor que eu acho que o cabelo não aguentou, mas, meu Deus, ela é maravilhosa. Eu culpa do meu cabelo, não dela. E, gente, assim, ó, que delícia ter pessoas. Obrigada, Plante Vida. Obrigada, Samantha. Obrigada. As conexões Obrigada, que Pri. Deus nos dá. Obrigada mesmo, de coração. Que esse livro possa invadir nações outras e vai pessoas. ajudar com certeza. certeza. Eu não tenho dúvida disso. Você é uma voz para essa geração. Que Deus te abençoe. Obrigada a você que assistiu até aqui e até Amém. o próximo Teste a Teste. Deus abençoe. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos